Salve, salve galera do YouTube, bom dia mais uma vez, você que já me acompanha, você que acabou de chegar e, como já previsto, iniciamos hoje um novo sistema construtivo. Começaremos hoje a falar sobre o sistema de impermeabilização. É um assunto muito rico, com muitas discussões, muitos detalhes e, enfim, espero que você goste da aula de hoje. Vamos lá, vamos começar. Pois bem, pessoal, como já introduzido na abertura, hoje estamos dando início ao nosso sistema de impermeabilização, onde serão 3 vídeos. Nesse partiremos com a definição e alguns conceitos iniciais. No próximo abordaremos as camadas desse sistema de impermeabilização e no último falaremos de sua execução. Vamos começar? Pois bem, sempre que iniciamos um sistema novo, partimos de uma definição. Hoje não será diferente, né? Vamos partir da definição do que é impermeabilização com base na norma 9575, que é a norma que se refere ao projeto de impermeabilização. Pois bem, né? Ela define como um conjunto de operações e técnicas construtivas, ou seja, serviços, composto por uma ou mais camadas que tem por finalidade proteger a construção contra a ação deletéria de fluidos, vapores e umidade. Eu marquei aqui a palavra deletéria, caso você não conheça, se refere a prejuízo, a danos, é algo que prejudique o sistema, nesse caso, o sistema de impermeabilização. Então, é interessante discutir essa definição porque é um conjunto de técnicas e serviços, ou seja, não confunda impermeabilização com você simplesmente pegar um produto que pode ser considerado impermeabilizante, aplicar na superfície e dizer, isso daí está impermeável, está tranquilo, está executado o serviço. Como todos os sistemas que temos abordado, o sistema de impermeabilização não é diferente. Existe projeto de impermeabilização, existe projeto executivo para isso, e é nesse caminho que nós vamos comentar e abordar o nosso conteúdo de hoje. Não vai ser diferente, tá bom? Então é um conjunto de serviços composto por uma ou mais camadas, isso daí nós vamos ver na próxima aula, e tem essa finalidade aí de proteger as construções contra os fluidos, vapores e umidade. É importante a gente falar dessa atuação da umidade, em específico da água, né, fluidos, vapores e umidade, porque isso daí, por incrível que pareça, representa 50% dos problemas, das manifestações patológicas que a gente tem em uma edificação. Então é muito relevante você estudar a impermeabilização nesse contexto. Imagine só um sistema que representa ali 50% dos problemas que você pode ter numa edificação construída e acabada. Em contrapartida, representa só 2 ou 3% do seu orçamento na construção. Ou seja, é muito mais válido, muito mais interessante você investir numa impermeabilização adequada, nesse sistema sendo feito da maneira correta, para evitar aí manifestações patológicas de diversas naturezas, tá? E aí eu cito algumas, essa daqui é muito comum, conhecemos como as infiltrações, e enfim, ela pode se manifestar de diversas maneiras. Essa aqui acaba acontecendo no pé da parede, e eu vou discutir um pouquinho, né? É causada pela ascensão capilar da água, pela falta da impermeabilização do sistema de fundação. Então pode gerar aí uma ascensão capilar de até uns 90 centímetros, e isso daqui poderia simplesmente ser resolvido você tratando a fundação com impermeabilização. Aqui, né, é uma aresta de uma esquadria, onde também temos geralmente situações de infiltração, onde você deveria aqui tratar adequadamente o seu peitoril, tratar a impermeabilização na hora da execução da esquadria, do serviço de esquadria, para que isso daqui não deva ou não acontecesse, tá bom? Então, enfim, essa é a primeira manifestação, que seriam as infiltrações. Existem muitas outras, vou citar mais algumas, né? Marca d'água pode acontecer tanto no sistema de argamassa mista, quanto no sistema cerâmico, né?
é comum você ver esse tipo de manifestação que vai ser seguida ali, talvez de descolamento do seu sistema de pintura, formação de bolhas, mofo, bolor. Essa mancha d'água aqui, ou marca d'água, é o início do seu processo. Então isso daqui tem que ser logo averiguado qual seria o problema, que pode ser infiltração, ou pode ser de repente um vazamento, algo que você possa ter no seu sistema hidráulico. Então isso precisa ser verificado. Outra manifestação muito comum é a presença de mofo e bolor, né, que aí são micro-organismos ali que estão se valendo da água, da presença da água, para estarem presentes na sua edificação. E aí eu acho que você já deve saber, eu já tratei um pouquinho disso lá no sistema de pintura, como você pode tratar isso, né? E o tratamento mais comum utilizado é você pegar água sanitária, diluir com a mesma porção de água de abastecimento público e fazer uma solução 1 para 1, ou seja, metade água, metade água sanitária. Aplico sobre a superfície, espero secar. Aplico sobre a superfície, espero secar, até que isso daqui seja removido, né? Que não exista mais a presença de mofo e bolor. Tanto a mancha, né? As manchas esverdeadas, como os seres vivos que estão aqui presentes, né? Pois bem, além do mofo, temos corrosão das armaduras. Sabemos muito bem que para existir corrosão dos metais precisa ter alguns agentes ali envolvidos, né? E precisa ter presença de oxigênio, precisa ter a presença de água, né? E aí existem vários outros agentes atuando, como o CO2, como na carbonatação, íons cloretos, né, no ataque por íons cloretos, mas a água ela tem que estar presente, né? Então, se eu consigo aqui permeabilizar o sistema, fortalecendo aqui o conceito de que o concreto pode estar protegendo a armadura, é uma das funções do concreto, eu estaria ali auxiliando e evitando com isso a presença da corrosão das armaduras, certo? Nisso, mais uma manifestação é fluorescência, né? Formação de carbonato de cálcio na superfície, né? Pelo transporte de hidróxido de cálcio, reação com CO2, e aqui também isso tudo pode ser evitado se você impermeabilizar, porque a água vai ser o veículo aí de transporte do hidróxido de cálcio e possibilitar essas reações, tá bom? Então, enfim, existem outras manifestações relacionadas à presença da umidade, dos fluidos, dos vapores, e destaco essa relevância. Vamos se apropriar do sistema, entender como é que funciona, para conseguir executar uma construção com qualidade, tá bom? Partindo aí para as referências normativas, hoje no Brasil essas duas normas são as que nós utilizamos como referência. A 9574 vai falar da execução e a 9575 vai falar do projeto. Mais uma vez reforço, como todos os sistemas que estamos estudando, impermeabilização também precisa de um projeto executivo, tá bom? Nisso aí, definir impermeabilização, e sabemos que a impermeabilização ela tem função de evitar esse movimento dos fluidos, vapores e umidade. Mas evita através do quê? Através de uma propriedade que os materiais ali envolvidos no sistema de impermeabilização vão precisar apresentar, que é a propriedade de estanqueidade, que seria o quê, né? Propriedade de um elemento de impedir a penetração ou passagem de fluidos através de si. Vamos parar por aqui, né? Então, se você observar a fachada de uma residência, você tem que refletir, né? Essa fachada, sabemos que ela precisa ter uma aplicação de uma impermeabilização, geralmente vinculada ao seu sistema de argamassa mista, para impedir que essa água, enfim, nas precipitações, na presença de chuva, nas lavagens, ela se infiltre
para o interior da sua edificação, né? E aí eu pergunto, essa parede sendo impermeável, sendo estanque, né? Será que ela poderia ser impermeável ou apresentar estanqueidade para um reservatório? Será que a impermeabilização que eu uso para uma fachada residencial dessa natureza pode ser a mesma impermeabilização utilizada em um reservatório? Então, eu já adianto a resposta que é não, né? Por quê? Porque essa estanqueidade desses materiais empregados estão sujeitos a uma pressão de utilização. E sabemos que um reservatório está sujeito a pressões hidráulicas e essas pressões são superiores à pressão atmosférica que eu vou ter em uma fachada, por exemplo, né? Então, a estanqueidade que os materiais precisam apresentar é função também do local onde eu estarei aplicando a minha impermeabilização. Isso daí principalmente vinculado à pressão limite de utilização. Tá certo, pessoal? Pois bem, vamos aí agora entender onde é que eu preciso impermeabilizar, onde é que a água vai estar atuando dentro de uma residência, dentro de um projeto civil, onde é que vai ter atuação de água e depois atuação da água e depois entender como é que seria o comportamento físico, né, do elemento, ou seja, da estrutura que eu quero impermeabilizar. Entendendo um pouquinho essa atuação da água dentro de uma edificação, trago o primeiro local onde eu preciso me atentar, né? São os locais onde existe a presença da água de percolação, que é a água proveniente das chuvas, das lavagens, e ela vai se depositar nas superfícies, né? A pressão atmosférica. Não estaria numa pressão hidráulica, enfim, numa pressão maior do que a pressão atmosférica. E quais são os locais que eu preciso me atentar, me preocupar? Seriam as paredes, coberturas, pisos. E trouxe mais um exemplo. Esse exemplo aqui é do peitoril, que, por sinal, é um elemento muito importante, que muitas vezes é negligenciada a sua execução. Então, trago mais uma vez a relevância da execução adequada do peitoril, nesse caso, vinculado ao nosso sistema de impermeabilização. Então, entendendo aqui a representação, imagine água depositada no meu peitoril, e se eu não tiver uma inclinação adequada, não selar a junção do peitoril com a esquadria, não fizer uma pingadeira aqui no meu peitoril, essa água vai escorrer, vai passar, pode ter contato aqui entre o encontro do peitoril com a alvenaria e passar por essa extremidade ou por essa abertura. Então, preciso ter uma pingadeira, preciso ter uma inclinação adequada e o encontro do peitoril com a esquadria precisa ser impermeabilizado. Se eu não faço isso, eu tenho as famosas infiltrações próximo às esquadrias, né, às janelas. Então, muita atenção quanto a isso. Primeira água que eu preciso tomar cuidado seria a água de percolação. A segunda, como já falei um pouquinho sobre ela no início da nossa aula, seria a água capilar, né? Água de ascensão capilar. E essa daqui acontece no pé da parede até uns 90 centímetros, principalmente quando eu não impermeabilizo a fundação. E aqui eu trouxe um esquema, uma representação de outra situação. Nesse caso, essa edificação ela teve uma escavação e a alvenaria está tendo contato com o solo úmido. Então, nesse caso, além da fundação, eu também precisaria estar impermeabilizando, está vendo aqui impermeabilização, deveria estar impermeabilizando a alvenaria também, até cerca ali também de uns 90 centímetros mais ou menos, né? Enfim, prestar atenção a essas condições, né? Falei 90 centímetros, mas na verdade a gente impermeabiliza aqui até uns 40 centímetros mais ou menos, né? Acabei me equivocando nessa medida, tá bom? Então, água capilar, atenção a esses detalhes, muito importante você controlar essa impermeabilização relacionada a essa água. Outra água que podemos ter
atuação de outro tipo de água seria água de condensação. Estamos aqui no Nordeste, né? Estou gravando esse vídeo num local um pouco mais quente, mas você que mora num lugar mais frio já pode ter observado isso, né? Que você num banho aquecido, esse vapor natural que aconteça da água aquecida pode se condensar ao ter contato com superfícies mais frias. Se você imaginar aqui o teto de um banheiro, né, onde um banho foi aquecido, ou a presença de uma sauna, eu posso ter a ocorrência de água se depositando por condensação no teto do meu banheiro. Então, muita atenção a isso, esse teto precisa ser impermeabilizado. Outra água que eu preciso tomar cuidado, preciso prestar atenção, seria água sob pressão. Coloquei já essa situação, seria na ocorrência de piscinas e reservatórios. E nesse caso, é necessário uma atenção maior. Por quê? Porque essa água está sob pressão, qualquer cavidade, qualquer orifício, essa água sob pressão vai realmente ter mais intensidade em querer infiltrar por essas cavidades e orifícios. Então, nesse caso, muito atenção, muito cuidado na impermeabilização dessas regiões, tá bom? Nisso, falamos um pouquinho sobre alguns locais onde a água pode estar atuando e há ali necessidade de impermeabilização, e aqui está uma representação para auxiliar numa residência algumas situações que eu preciso realmente me atentar. Aqui é um exemplo, né, a situação da água de condensação, água por capilaridade, água de percolação aqui na esquadria, né? Então são vários locais dentro de uma edificação onde eu preciso me atentar à impermeabilização, tá bom? Partindo da ideia, do conceito do local onde a água estaria atuando, eu também preciso me atentar ao comportamento que a estrutura apresenta, e nisso existem duas situações comuns. Locais da estrutura onde tem um errinho, né? Seria onde se prevê trincas, né? Há locais na estrutura onde eu já sei que vão ocorrer trincas e fissuras. Já apresentei isso no sistema de revestimento, que seria juntas de dilatação, onde eu executo ali um corte, fazendo a junta, selando com mastique, o material elastomérico, e preciso aqui, selar com silicone para fazer essa impermeabilização. Então, já existem locais na estrutura que eu sei que existem trincas, e nesses locais eu já preciso impermeabilizar. Um exemplo seria as juntas de dilatação. E aí existem situações não previstas, minha gente, como um recalque diferencial em uma edificação, terremotos e outras situações, que para isso aqui, enfim, como é uma situação não prevista, dificilmente você vai ter como se precaver disso e com antecedência impermeabilizar esses locais. Aí não teria muito o que fazer nesse aspecto, além de preparar a sua edificação para situações dessa natureza, ou seja, se eu vou construir um local que existe incidência de abalos sísmicos, eu preciso ter um projeto estrutural que suporte esse tipo de esforço. E na execução em si, eu não posso ter, num projeto de fundação e estrutura, uma obra que passe por recalque diferencial, né? Então, isso daqui, você supera essa dificuldade com a execução adequada dos outros serviços, né? A impermeabilização ela não tem como prever essas situações, tá bom? Entendendo isso, já sabemos aí da atuação da água em diversos locais de uma edificação, já entendemos que existem condições estruturais que eu preciso estar me preocupando e já impermeabilizando, e aí como eu posso fazer essa proteção da minha edificação? Existem duas formas, em particular, minha gente, eu gosto muito dessa, porque, ao meu ver, é a que evita a maior parte desses problemas. E a primeira parte seria evitar o contato com a água. Você não quer ter problemas com a presença da umidade, dos vapores e da água em si, né?
você evita o contato, né? E a segunda maneira, eu não tenho como impedir contato, isso é natural que aconteça, eu não tenho como impedir, vai ter contato com a água, áreas molhadas, piscina, reservatório. Nesses locais não tenho o que fazer, eu realmente já vou aí impedir a penetração da água através da impermeabilização. Falando um pouquinho sobre esse primeiro ponto, que seria impedir ou evitar o contato com o elemento, eu tenho os peitoris, já citei, né? Vários momentos. E aqui o peitoril, né, tem que ser engastado de um lado a outro, 2,5 cm, tem inclinação adequada. E abaixo do peitoril eu tenho que ter uma pingadeira, que eu trouxe aqui como exemplo. Pingadeira nada mais é do que essa ranhura, esse sulco, né, essa cavidade que eu vou ter em elementos como peitoris e pingadeiras propriamente ditas, minha gente. Essa aqui é uma pingadeira pré-moldada que foi executada acima de um muro. É um elemento também que vai impedir a infiltração de água, tá bom? Evitar contato da água com os elementos, né, com a sua edificação. Trouxe um exemplo aqui agora das cornijas, frisos, que são elementos, né? Isso daqui é uma representação da arquitetura dórica ainda, mas ainda se faz presente em algumas edificações. A cornija, por exemplo, se faz presente nessa estrutura, e como você pode observar, a cornija em si, ela já propõe uma pequena cobertura, impedindo que a água tenha contato em alguns trechos da sua edificação. Geralmente a cornija é utilizada para fins ornamentais, mas no seu conceito eu posso ter ali impedir, né? Eu posso ter um impedimento de contato com a água através da execução da cornija, né? Isso daqui, existem projetos onde ela pode ter um pouquinho, o seu comprimento um pouquinho maior, e aí consigo até uma proteção um tanto quanto maior da minha edificação. Então, detalhes construtivos principalmente de fachadas, cornija, frisos, né? Os frisos são realmente as cavidades que eu possa ter, geralmente ornamentadas, né? Isso daí pode estar contribuindo em evitar o contato com a água. O rebaixamento do lençol freático, geralmente na execução do sistema de fundação, evita o contato com a água. É fato, né? Eu estou bombeando essa água, geralmente para propiciar os serviços de execução. Bombeamento direto ou bombeamento de ponteira, todos esses evitam contato. E aí tem dois exemplos, ainda não, né? Esse daqui não usamos muito. O próximo vai ter dois exemplos muito comuns que a gente pode estar se utilizando. Paredes duplas, qual a função da parede dupla? Eu tenho duas camadas, então a primeira parede já vai servir ali como uma barreira para que a água das precipitações e das lavagens possa infiltrar para o interior da edificação. E esse exemplo aqui seriam as coberturas. Então, gente, se você realmente não quer ter dor de cabeça com impermeabilização, façam as coberturas, façam os telhados e, de repente, dependendo da sua situação, cogite a presença dos toldos, né? É claro que eu estou sendo lúdico aqui, não é em todas as condições, depende da proposta arquitetônica do meu projeto, né? Mas são dois instrumentos que você pode se valer para impedir a passagem e infiltração da água, tá bom? Coberturas inclinadas e toldos são instrumentos que você pode estar se utilizando. E, pois bem, chegamos aí à parte principal do tema, né? Falamos em sistema de impermeabilização, então a gente tem que propor ali como vamos impedir a penetração da água quando ela tem contato diretamente no elemento. Isso aí será cenas das próximas aulas. Tá certo, gente? Introduzimos, definimos, conceituamos e nas próximas aulas vamos mostrar como essa impermeabilização vai ser feita diretamente na edificação como barreira à infiltração e ao contato da água na edificação. Então, desde já agradeço mais uma vez a participação. Comente, compartilhe. Vamos criar um ambiente bacana nesse canal com troca de conhecimento e discussões técnicas constantes. Que isso possa ser uma realidade aqui no nosso canal. Tá certo? Então, agradeço mais uma vez e é isso. Muito obrigado.